Meus irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém? Levante a sua mão direita, lá em cima, se você pode, e diga assim comigo: ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão especiais para a minha vida. Se o que você disse é verdade, antes de você se assentar, você abrace alguém aí. Abrace alguém aí e diga: obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Celebrarei a Ti, ó Deus, no meu viver. Cantarei e contarei. Quem foi que fez? Pois por suas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. A honra e a glória, a força, diga, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Graças a Deus. Quantos podem aplaudir a Jesus com alegria? Amém? Graças a Deus. Podem estar assentados em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Foi muito bom você ter vindo. Abra aí a sua Bíblia agora no livro que o escritor aos Hebreus escreveu, por favor. Capítulo de número 4. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 4. Versículos 14, 15 e 16. Glória a Jesus. Hebreus, capítulo de número 4, versículos 14, 15 e 16. E vamos dar ênfase no 16. Glória a Jesus. Quem encontrou com o sinal, diga amém. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Versículo 16, aqui está o segredo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono de Deus, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em
tempo oportuno, ou no tempo da nossa necessidade, diga graças a Deus. Quando nós estamos aqui, como agora, numa reunião como essa, ou em qualquer outro tempo de culto e serviço de culto, eu costumo brincar que, na verdade, não importa muito o que a gente faz ou fale, contanto que em algum momento nós sejamos absorvidos pela palavra de Deus de tal forma que a nossa experiência com Deus naquela reunião mude alguma coisa. Então, no fundo, nós estamos esperando um milagre, uma porta aberta, um gesto de Deus, uma ação no céu, um vento que vai soprar de uma forma positiva para alinhar as coisas. Nós estamos esperando o momento de se encontrar com Deus. Também, em outra ocasião, ministrando aqui, eu citei sobre a forma com que cada um se distingue uns dos outros na sua maneira de receber as coisas, de receber o louvor, de receber a palavra. Nós temos caminhos, há uma acessibilidade, há um acesso diferente para cada um de nós, porque nós somos definidos comportamentalmente, emocionalmente, fisicamente, somos diferentes. Tem gente que gosta mais porque ouve, tem gente que gosta mais porque vê, e tem gente que gosta mais porque sente. Alguns você pode até explicar e trazer um bom conceito bíblico, ele não guarda nada, ele fica procurando para ver, mas onde é que está isso? Para alguns, ele pode até ver um movimento de Deus na igreja, mas ele ainda diz assim, mas não estou entendendo o que está acontecendo. Já para outros ele diz, eu não entendo nada, eu não sei nem o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei, está tudo arrepiado aqui, ó. É uma coisa que tomou esse lugar. Então as pessoas são diferentes, porém nós somos iguais em um quesito único, absoluto. A Bíblia diz no Salmo de número 37, versículo 4, deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele concederá. Eu gosto disso, eu pesquisei em algumas versões, e está no plural, e Ele concederá os desejos do vosso coração. Não é é os, quer dizer, é mais do que um, é mais do que dois, é mais do que três. Então, como é que você chama a atenção de alguém? Quando você agrada o coração dessa pessoa, quando você dá o que o coração dele deseja. Então o salmista está dizendo o seguinte, agrada-te, deleita-te, tenha prazer na sua relação com Deus, e Ele vai satisfazer, não é atender, não é dar uma porção que você se contente, não é fazer alguma coisa que fique remediado, não é te dar algo que você possa compensar em relação a tudo que se perdeu. Não, a Bíblia diz satisfação. É aquilo que você diz, é mais do que eu esperava. Quantos acreditam que isso pode acontecer esta noite para a sua vida? Diga glória a Deus por isso. Graças a Deus. Vamos entender algumas coisas aqui. Quando nós nos relacionamos com Deus, ou quando nós nos relacionamos com qualquer pessoa, à medida que o tempo passa e você vai conhecendo a pessoa e cria-se o princípio da afinidade. Sabe quando você chega perto de alguém e diz assim, não fala hoje não, que pelo rosto dele não vai dar certo. Fala outro dia. Acessibilidade, caminho correto, como chegar, como abordar, não é? Não, agora hoje é um dia bom para falar. Ó o sorriso, ó a celebração, ó a vida, ó o coração. A Bíblia tem um exemplo muito interessante sobre isso na relação de Assuero com Esther. Isso é bastante curioso, porque por 2 vezes ele insiste com ela para que lhe diga por que ela estava preparando um banquete tão generoso. E ela olha para o rosto do rei e diz, ele não está preparado para ouvir a minha declaração. Então ele pede a primeira vez, ela diz, não quero nada não, eu vou fazer um outro banquete amanhã. Aí no outro dia no banquete ele pede de novo, mas não quero nada não, eu vou fazer um outro banquete amanhã. Aí no 3º dia o rei insiste, só que a Bíblia diz, capítulo 3, capítulo 4 do livro de Esther, que na noite anterior o rei passou a noite preocupado se os seus atos de gratidão estavam sendo justamente praticados. E ele pergunta para alguém dizendo, há alguém que eu deixei de ajudar?
Alguém que eu deixei de agradecer? E disseram para o rei: sim, aquele homem que junto da porta lhe livrou da morte quando seus assassinos queriam te matar. Ele disse: oh, me lembrei, eu tenho que ser grato a esse homem. No outro dia, o rosto do rei estava diferente. Esther olhou e disse: agora eu posso pedir o que eu quero. A nossa relação com Deus é muito próxima, muito semelhante a isso. Tem ocasiões que você chega e diz: Deus, eu quero. E aquela abordagem sua não abre a porta, não toca o céu, não traz a presença, não provoca movimentação sobrenatural. Às vezes, o culto até é bonito. Por vezes, você até canta junto com o ministério de louvor. Você até responde por educação quando o pastor diz: diga alguma coisa e me ajuda aí. E você diz: glória a Deus. Mas ainda assim, o culto sai com uma sensação de que você não conseguiu chegar lá na sua relação com Deus. Você não sentiu, parece que Deus não recebeu. Por quê? Porque nós precisamos seguir um caminho. Não é por acaso que a Bíblia dá destaque e Cristo se evidencia como um caminho, dizendo: há um processo que precisa ser respeitado. Existe um passo a passo que você precisa dar para você ter acesso à presença de Deus, para você ter acesso ao propósito de Deus. E eu quero falar aqui esta noite. Se eu fosse, eu perguntei à minha esposa agora de tarde, falei: amor, como é que eu daria o nome nisso aqui? Ela disse assim: chama de portas. Vamos imaginar que você está a instantes de viver um milagre de Deus, ok? O milagre de Deus está lá atrás de 3 portas. Imagine 3 portas. Então eu vou chamar de 3 portas para que você possa ter acesso. De repente você está sem a chave da primeira, mas você tem a chave da segunda. Mas você acha que consegue assim mesmo, derrubando a primeira. Mas não vai dar certo. Mesmo derrubando a primeira e tendo a chave da segunda, você comprometeu o processo. O ruído foi muito grande. Então você tem que abrir uma porta de cada vez. E quando você não consegue descobrir esse segredo, você precisa investir tempo na afinidade, na intimidade, no tempo que você passa com Deus. Quais seriam, pela palavra de Deus, essas 3 portas que nos levariam à experiência de alcançar um milagre, de viver o nosso objetivo em Deus? Primeiro, de praxe, básico, é a base de tudo. Primeira porta que nós precisamos usar: a nossa fé. Sem fé, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Agora, para algumas pessoas, só dizer fé não ajuda muito, porque tem muita gente que até vive pela fé, mas tem alcançado tão pouco por causa dessa fé. Pastor, essas duas letrinhas aí me dão tanto trabalho, viver pela fé, porque parece que eu nunca chego, eu nunca vou, eu nunca estou, e eu leio a Bíblia, eu canto os louvores, eu estou junto no culto, mas eu não chego. Aí que entra o detalhe de por que Jesus explicava as coisas. O que é fé? Já sabemos, semente tem que ser plantada, não tem nada a ver com sentimento, é razão, é entendimento, e a fonte e a base original de fé, poder e avivamento é a palavra. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Mas o que é fé? Fé é um sistema de crença. Fé são valores que acreditam e provocam paixão em você, que te faz fluir em Deus. É um firme fundamento. Hebreus capítulo 11, versículo 1. É algo inabalável, é uma estrutura, é uma sistemática de crença e possibilidades que te levam a acreditar, a viver aquilo que você espera em Deus. E a fé, ela é tão fiel, e o sistema de fé, ele é tão exato, ele é tão fiel, ele é tão sobrenatural, que aquilo que você acredita que é, você pode viver e está certo, e aquilo que você acredita que não é, você também não vai viver e você também está certo. É tão fiel o sistema de crença, quando você diz assim: eu não tenho fé para viver isso, você está certo, você não vai viver isto. Mas quando você diz: eu tenho fé para viver isso, porque é um fundamento que me move a algo que eu não estou vendo, mas eu espero, porque eu sei que está estabelecido lá. Por que eu sei que está estabelecido lá? Porque para a glória de Deus, para que alcançamos a sua misericórdia e achamos graça diante dele, para sermos ajudados em tempo oportuno,
vamos nos aproximar com atitude de confiança. Nós precisamos abrir a porta da fé. Quando nós nos movemos para abrir a porta da fé, não é só você simplesmente ter um amontoado de textos bíblicos na cabeça, mas você fazer com que esses textos, a palavra e toda uma estrutura e toda uma estrutura de fé, toda uma força de convicção que envolve paixão, certeza, atitude, movimentação, postura, o que você fala, como você se move, como você age. Isso vai te posicionando com fé. Fé não é só um sentimento em que você se apoia em uma coluna e diz: vai dar, vai dar, vai dar. Não, fé, vai dar, olhar, ouvido, atitude, vai dar, vai dar, vai dar. É movimentação, é atitude, porque é um conjunto de crenças. Se você entendeu até aqui, diga graças a Deus. Uma pessoa que tem fé, uma pessoa só com fé, vale mais do que 99 pessoas que só têm interesse. E aqui está o grande desafio para nós, porque às vezes muita gente vem para cá com muito interesse, mas com pouca fé. Pastor Wagner, eu estava ministrando lá em Campo Grande, no Mato Grosso, e o pastor Elias Torralbo estava pregando uma mensagem sobre Abraão, a clássica história de Abraão e Isaac. E ele fez uma aplicação maravilhosa. Eu nunca tinha olhado o texto daquele jeito. Preste atenção nisso. Pastor Elias Torralbo diz que quando Abraão saiu da terra, e Deus disse assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu vou engrandecer o seu nome, eu vou fazer o seu nome poderoso. Olha só que aplicação linda que ele fez. Eu vou fazer o seu nome poderoso, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as nações da terra. Até aqui, Abraão não tinha nenhuma experiência com Deus. Ele sai de uma casa idólatra, de um pai completamente idólatra, de uma família complexa na idolatria e confusa, perdida, sem qualquer atenção de Deus. E ele ouve uma voz de Deus e sai. Por que Abraão saiu? Por causa da promessa. Abraão sai por um nome grande, porque poderia dizer: me amaldiçoa, amaldiçoa ele, me abençoa ele, me faz grande, me faz famoso, me faz poderoso. Ele sai em busca dessa grandeza. Só que à medida que Abraão vai andando, menos a promessa importa e mais Deus significa. Abraão começa a abrir mão da promessa, porque ele começa a conhecer o Deus da promessa. E o pastor Elias, ele aplicou da seguinte forma: à medida que Abraão se aproximava do relacionamento com Deus, mais ele amava a Deus e menos a promessa. Quando Deus percebeu que ele tirou o coração da promessa, Deus só quis checar. Vamos ver se ele realmente abriu mão da promessa. Deus pegou a base da promessa, pegou a base do cumprimento e diz: pega esse menino e me oferece em sacrifício. Pega o ponto determinante da promessa e me entrega. Abraão falou assim: eu não quero nada disso, eu quero o Senhor, eu quero a tua presença, eu quero te adorar. Quando Deus viu, Deus disse: beleza, eu sei que agora você me ama, por isso vais viver a promessa. Aqui está o grande segredo. Fé também é amar a Deus sobre todas as coisas. Uma pessoa com fé vale mais do que 99 que só tem interesse. Experimenta um dia, pega a sua dor, pega a sua promessa, deixa em casa e diz: hoje você não vai para o culto comigo, porque hoje a minha intenção e a minha atenção será para o Senhor da minha alma, aquele que me salvou, aquele que me restaurou. Alguém pode dizer alguma coisa? E aí, meu irmão, tudo bem? Está no culto? Estou no culto. E aí, qual a expectativa hoje? Estou aí, né, rapaz? Tem uma porta de emprego para abrir, tem uma coisa para fazer, tem uma coisa para me dar, tem uma coisa para pagar, tem uma coisa para fazer. E Deus está dizendo: cara, me ama um pouco. Eu não sou Deus para fazer? Aquele que tem acesso a mim por Cristo não deve ter confiança diante do trono, porque Ele pode nos dar
tudo o que nos é necessário e em tempo oportuno, tudo o que nós precisamos. A Deus seja a glória por isso, diga graças a Deus. Como é que nós ativamos a nossa fé então, de forma genuína? Bem rápido. Primeiro, pela palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Segundo, como é que nós ativamos a nossa fé? Quando você vem aqui à igreja, o que você precisa fazer? Trazer a palavra, ativar pela palavra. Senhor, a tua palavra diz, a tua palavra me mostra, a tua palavra me revela. E o ministério de louvor canta a palavra, essa palavra é para mim. E o ministério de louvor canta uma frase profética, essa palavra é para mim. E daqui a pouco o pastor Wagner diz uma palavra sobre a sua vida, essa palavra é para mim. Você se apega à palavra. Segundo, não basta só se apegar à palavra e ser romântico com a palavra. Você precisa ter uma atitude de memória. Que memória? Você precisa, enquanto estiver na presença de Deus, provocar na sua memória lembranças, ainda que pequenas, de ações de Deus na sua vida. Ações de Deus na sua vida, ainda que pequena. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 diz: eu quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Versículo 22, porque as misericórdias de Deus não têm fim, as misericórdias do Senhor não acabam. É por causa das misericórdias de Deus que eu não sou consumido. Trazer à memória, quando você estiver aqui, não basta só você ouvir a palavra e dizer que legal esse texto, ou ouvir o louvor e dizer que gostoso esse ritmo. Você tem que trazer a sua palavra. Eu lembro que um dia eu estava sentado aqui ou lá, Deus me abraçou. Eu lembro que um dia eu estava passando pelo corredor, Deus me visitou. Eu lembro de um congresso que eu cheguei aqui sem qualquer condições e disse: Deus, tu estás aqui. Deus levantou um profeta e veio na minha direção. Tudo isto começa a ativar fé. Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Pode ser um acontecimento pequeno. Aquele dia que eu fui no banco, pensei que tinha perdido o dinheiro estava lá. Aquele dia que eu cheguei na escola, não tinha como colocar o meu filho, mas a vaga estava lá. Aquele dia que eu entrei no emprego, a fila era grande, mas me chamaram e a porta se abriu para mim. Aquele dia que eu cheguei na imigração, sem qualquer condições, o preço é grande hoje, mas eu vou vencer do mesmo jeito, porque naquele dia era impossível, mas eu passei e ninguém me viu, e o Senhor me guardou naquele dia. E quando eu fui ao médico e peguei o exame na mão, e o exame era contra mim, mas quando eu voltei na outra semana, mudou o resultado. Você precisa trazer a memória de tudo o que eu pude viver aqui, desde que eu cheguei no Canadá. O que está na minha memória até hoje, quando eu sinto que há uma resistência em alguma área, que eu percebo que Deus precisa um pouco mais da minha fé, eu dobro os meus joelhos e lembro do dia que o pastor Wagner entrou na faculdade do meu filho. Impossível entrar, impossível entrar. E ele entrou e disse: eu tenho uma palavra. Esse homem serve a igreja. Sou pastor aqui há muitos anos, e Deus tem um lugar para o filho dele aqui. O mesmo documento que diz não, a mulher olhou e disse: tem sim. Eu não sei se para você não significa muito, mas todas as vezes que eu sinto alguma pressão, no mundo espiritual, eu digo: Deus do pastor, Deus dessa igreja que entrou naquela faculdade, entra de novo. E eu vejo, oh meu Deus, levante as duas mãos lá em cima. Eu libero uma palavra sobre a sua vida agora, que toda memória que em você estava apagada, que toda memória que em você estava ofuscada, por mais pequenininho que foi o gesto de Deus, volte agora, agora, agora. Ele é o mesmo ontem, amanhã, eternamente e para sempre. Quantos podem adorá-lo? Aplauda o nome dele. Como é que ativamos a fé? Usando a palavra. Como é que ativamos a fé? Pequenas memórias. Pequenas memórias.
o livramento, a cura, o cisto que saiu, o exame de sangue que mudou, a porta que se abriu, pequenas memórias. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Terceiro, como é que nós ativamos a fé? Por aquilo que a gente vê. Para de ficar olhando desgraça o tempo todo e começa a prestar atenção nas maravilhas e nas coisas que Deus está fazendo. Esqueça o mundo, Deus é responsável por ele. Assista cultos, ministrações, adorações, palavra de Deus, leia livros poderosos. Nós ativamos a fé por aquilo que nós vemos. Isso é tão importante. Veja só a relevância disso. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 18. Agora vos digo 3 coisas. Primeiro, comprem de mim ouro provado no fogo. Segundo, vista-se de vestes brancas. Terceiro, coloque colírio nos seus olhos para que veja. Oh meu Deus, aleluia. Quando o Apocalipse fala de ouro, ele está falando de viva em fé e em amor. Quando ele diz vista-se de vestes brancas, ele está dizendo desfrute da sua salvação. E quando ele diz coloque colírio nos olhos, ele está dizendo nem tudo que você está vendo vai permanecer desse jeito. Coloca colírio, presença do Espírito Santo, que te faz enxergar além daquilo que você imaginava. Diga graças a Deus por isso. Ei, aleluia. Primeira coisa, e começo a encerrar porque não vai dar tempo mesmo. Primeiro, fé, e não é só fé, memória, sistema de crença, abrir os olhos, acessibilidade com tudo que você tem, com tudo que você é. Segunda porta que nós temos que abrir, não é só a porta da fé, mas precisamos abrir a porta de tudo aquilo que coloca em ordem a nossa estrutura de fé. Eu nunca entendi por que no primeiro instante eu entendo. Paulo escreve aos Coríntios na primeira carta, capítulo 14, versículo 40. Porque eu desejo que tudo tenha ordem e decência. E não é só organização de culto, coisinhas no lugar, templo varridozinho. Até o que a gente acredita tem que respeitar uma ordem. E tem que ter uma decência. Tem que ter uma excelência, tem que ter uma decência, tem que ter uma acessibilidade, tem que ter uma forma de acessar. E isso é bastante interessante. Quando você está com uma porta diante de uma porta de segredos, a gente passa isso o tempo todo aqui nas portas da administração. A porta que dá acesso à parte de xerox, ela tem uma senha sistemática e às vezes emperra, porque a gente faz muito rápido e não respeita a ordem. E a porta não abre. E quando não abre, nos estrava. Ordem e decência. Não é diferente os nossos cultos. Abre Deus, abre Deus. Abre Deus, eu vou. Abre Deus. Não abre não. Ordem e com bastante decência. Desde a adoração até o final. Bem feito, bem colocado, cada coisa no seu lugar. Aleluia. Agora a palavra, agora a adoração, agora a redenção, agora a resposta ao altar. É a última coisinha que está falando, responder ao altar. Isso agora a fé ativada. Está abrindo. Josué, como serei com Moisés? Como fui com Moisés, serei contigo. Ordem e decência. Quando pisar a planta dos pés,
Não te desvie para a direita, nem para a direita, para a esquerda. Guarda sua mente, seu coração. Guarde a palavra. Somente a mim adorarás, somente a mim servirás. Ordem, ordem, ordem. Nunca te desvie. Ordem. E eu serei contigo do mesmo jeito. A mesma porta vai se abrir. Existe um processo. Qual é o processo? Palavra, minha vida e o milagre. Você recebe a palavra na sua vida, respeita o processo, põe em ordem, com decência, e vê a última porta se abrir. Então vamos encerrar aqui, bem resumido. Primeiro, fé. Segundo, ordem e decência. Entre você e o milagre, a palavra. Você, palavra, milagre. Respeite o processo, com ordem e decência, com postura e atitude de quem sabe o Deus que serve, e não empurrando, chutando, derrubando as coisas e tentando dizer a Deus como são as coisas. E aí vem o último, que é o mais legal, é o mais interessante. E o último, você tem a fé, você está no processo, então ajuste a sua postura. Ajuste, e que você seja flexível para se ajustar ao peso, à exigência que o altar do teu milagre pede. Porque algumas pessoas não gostam de mudar a postura, não gostam de mudar a sua atitude, não gostam de mudar como vê as coisas. Tem que ser assim, Deus tem que fazer assim. E Ele está dizendo, você tem que mudar a postura. Todas as vezes, fé não é só falar, é ver, é ouvir e é ter postura. E você tem que mudar a postura. Pastor Wagner, alguns meses atrás, pregou sobre o cego Bartimeu. Se ele permanecesse assentado e se ele permanecesse calado, talvez não teria tido a experiência que teve. Mas quando ele se interessou para mover-se na direção da voz de quem falava, exige mudança de postura. A Bíblia diz, Mateus capítulo 15, versículo 22, 10, versículo 46. A mulher do fluxo de sangue não ficou acuada. Ele vai passar por ali. Vamos ver se ele tem poder. Vem em mim poder. Vem em mim poder. Poder. Se a Deus tem que me achar aqui. Se a Deus tem que vir aqui atrás do púlpito. Se a Deus tem que me achar aqui atrás da igreja. Aqui no último. O quê? Você é que precisa. Muda a sua estrutura. Você tem que ajustar a sua postura. Fica de pé para a gente encerrar. Não, então não está doendo, irmão. Você aguenta mais. Ajuste a postura. E a mais clássica de todas, que é o que eu mais aprecio, a mulher cananeia. Mateus capítulo 5, versículo 22. 15, versículo 22 de Mateus. Ministério de Louvor pode estar comigo. Primeira postura da mulher cananeia. Porque tem gente que chega na primeira postura e não muda nunca. Primeira postura da mulher cananeia. Tu és filho de Davi. Tu és a esperança de Israel. Tu és o prometido. Tu és aquele que restaurará as nações. Tu és o filho de Davi. Não deu certo ajustar a postura. Senhor, também não dá muito certo. Não vou tirar, desculpa a ilustração, irmãos. Desculpa a ilustração. Não vou tirar pão da mesa dos filhos e dar para cachorrinhos. Cachorrinhos? Cachorrinhos. Vem para a igreja, não muda a postura. Não deu já, irmão. Muda. Responde ao altar. Lágrima, choro,
batalha, oração, adoração. Ainda não deu, vira um cachorrinho se preciso for, mas adapta a sua estrutura, adapta a sua atitude. Isto também é fé. Quantos acreditam nesta palavra? Coração duro não dá. Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Vamos pôr em prática isso agora, em nome de Jesus. Do que é que você se lembra aí? Uma bençãozinha, uma só. Não precisa ser algo grande não. Uma coisinha pequenininha, uma pequenininha. Traga isso para a sua memória. Você sabia que a fé é uma semente? Ela começa com coisas pequenas e discretas, mas se você semeia no lugar certo, você colhe frutos sobrenaturais na presença de Deus. Começa a valorizar isso. Chama Deus da escola, Deus da imigração, Deus da companhia aberta, Deus do livramento, Deus que supriu as finanças, Deus que supriu na saúde, Deus que supriu na minha casa, Deus que supriu. Chama. Uma pequena lembrança pode ativar uma glória sobrenatural sobre a sua vida. Comece a usar a senha certa. A senha certa. Vai chorando, adorando, exaltando, glorificando. Vai se ajustando. Vai respondendo o altar. Vai entrando, vai se adaptando. Vai mudando a sua postura. Abaixe a cabeça. Pare de nariz empinado. Começa a se quebrantar. Vai erguendo as suas mãos. Vai derramando as suas lágrimas. E se não for suficiente, vá ao chão. Prostra-se diante dele. Muda a sua postura. Muda a sua atitude. Eu quero orar por você esta noite. Levante as duas mãos lá em cima. Fecha os teus olhos. Eu não sei o que andaram falando para você. Sem medo de errar. Mentira do diabo. Ele é especialista em confundir. Ele quer te deixar desorientado, confuso. Cai por terra agora toda palavra de acusação, ofensa, ferida, maltrato, humilhação. Aquilo que te jogou lá embaixo, a mão de Deus te ergue esta noite. Eu não sei o que foi que ofuscou a sua visão e te deixou quase cego para a promessa de Deus, para os propósitos de Deus, para o milagre de Deus. Uma coisa eu sei: 3 portas poderosas se abrirão na tua vida esta noite, e você vai passar por elas. A fé vai te levar, a tua adoração vai te levar, a tua postura de quem vai viver o milagre vai te levar. Eu não sei o que te paralisou, qual foi o pânico que te deteve e te deixou sem atitude, sem reação, sem ação. Isto acaba agora, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Quem ouviu esta palavra e entendeu e sabe o que veio buscar esta noite, sai do seu lugar agora e corre para o altar. É hora da oração. De novo, faz de novo, seu povo, mate mais uma, faz de novo, faz de novo, seu povo, mate mais uma vez.
Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos agora. E diante do altar estão mãos levantadas, joelhos dobrados, lágrimas derramadas, corações desarmados, completamente rendidos na tua presença. Eu quero declarar sobre os teus filhos esta palavra: o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor é o mesmo eternamente. Senhor, eu quero pedir por aqueles que chegaram aqui achando que o Senhor havia se esquecido dele. Quero pedir por aqueles que chegaram aqui e já não tinham mais sequer lembrança, memória da última vez que o Senhor se revelou a ele. Pai, nesta noite, comece neste culto, continue enquanto eles estiverem voltando para casa, continue durante a noite, pela madrugada, durante a manhã de amanhã, porque estamos profetizando um encontro sobrenatural com a tua presença. Declaramos portas abertas, declaramos a resposta que a casa precisa, que o casal precisa, que as finanças precisam. Agora, agora. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em mim, Espírito, te queremos, Deus. Coloque as duas mãos no coração. Veja, diga: querido Jesus. Diga: querido Jesus. Não se preocupe, seremos abraçados pelo Senhor agora. Diga: querido Jesus, eu me arrependo de todas as vezes que eu permiti que a minha memória se esquecesse daquilo que o Senhor já fez. Eu estou trazendo agora esta lembrança pequena, mas é um marco, é a lembrança do dia que o Senhor me visitou, e eu creio que tu vais fazer de novo. Abre o céu sobre mim, e eu agora recebo o teu abraço, o teu toque. Diga: em nome de Jesus. Se a tua oração é fiel e verdadeira, receba agora. Em nome de Jesus. Porque eu sou Deus e não mudo, diz o Senhor. Sinta a presença de Jesus agora. Aleluia, aleluia, aleluia.